Olá, gente! Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, falar sobre fisiologia para vocês e dessa vez será sobre o sistema endócrino. É um sistema que compreende as glândulas endócrinas, as glândulas produtoras de hormônio, e esse sistema, junto com o sistema nervoso, ele vai coordenar todas as funções do nosso corpo. Então, ele vai ser extremamente fundamental para controlar, para o bom funcionamento, né, do nosso organismo. Por exemplo, ele controla o crescimento, ele controla a pressão arterial, a concentração de substâncias no sangue, ele colabora para a homeostase. E as principais glândulas desse sistema são o hipotálamo, a hipófise, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, o pâncreas, as glândulas suprarrenais ou adrenais e gônadas, como os testículos e os ovários. Essas estruturas estão representadas nessa imagem. Além delas, existe uma estrutura aqui pequenininha, que eu vou citar, que é a glândula pineal. Essa glândula pineal, ela é responsável por produzir o hormônio melatonina, que é o hormônio que controla o nosso sono. Essa estrutura é responsável por controlar o nosso ciclo circadiano. E esse hormônio melatonina, ela só é produzida durante a noite, no escuro. É preciso, então, no escuro, sua concentração, sua produção aumenta e durante o dia ela cai. O hipotálamo é uma região do nosso cérebro que vai produzir hormônios como ocitocina e o ADH. A ocitocina é um hormônio que atua na contração uterina e na amamentação. Ou seja, ele vai lá no útero, por exemplo, facilitando o momento do parto, ele vai no útero e estimula a contração da musculatura uterina, favorecendo a saída do feto. Na amamentação, ele também estimula a contração da musculatura das mamas, para que facilite a secreção do leite. O ADH, o hormônio antidiurético ou vasopressina, é o hormônio que aumenta a absorção de água nos rins e causa vasoconstrição. Eu não vou falar dele aqui novamente, mas falar bem dele aqui, porque eu já falei na aula de sistema urinário, que já foi publicada aqui no perfil do YouTube do Educa. Então, esse hormônio, como o próprio nome diz, vasopressina, ele promove vasoconstrição, ele regula a pressão arterial. A hipófise é outra glândula que ela é dividida em duas partes, adenohipófise, que é a porção anterior da hipófise, e neurohipófise, que é a porção posterior. Essa parte anterior, ela produz diversos hormônios. A parte posterior, que é a neurohipófise, ela só tem função de armazenar hormônios. Por exemplo, hormônios produzidos pelo hipotálamo são armazenados nela. E o próprio hipotálamo, ele regula a hipófise, ele inibe e estimula a hipófise de acordo com a necessidade do corpo. E quais são os hormônios produzidos pela hipófise? Primeiro, os hormônios produzidos por ela são hormônios que estimulam outras glândulas, são hormônios tróficos. Por exemplo, o hormônio tireotrófico, ou TSH, é o hormônio que vai estimular a glândula tireoide. O próprio nome já diz, ó, tireotrófico. Trófico, ele vai aqui desenvolver, significa nutrição, desenvolvimento. Ele vai aqui estimular a glândula tireoide. O hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, ele já atua no córtex das suprarrenais. Os hormônios gonadotrópicos, como o próprio nome diz, são hormônios que vão lá nas gônadas. Por exemplo, o FSH e o LH, FSH é hormônio folículo estimulante, ele atua na gametogênese, na formação dos gametas, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que é o hormônio que vai estimular a produção de testosterona e na ovulação. A prolactina é outro hormônio produzido pela hipófise que ele vai atuar na secreção do leite. Ele vai lá nas glândulas mamárias e estimula essas glândulas a produzirem e secretarem o leite. Além desses hormônios, outro hormônio produzido pela hipófise é a somatotrofina, ou hormônio do crescimento, ou ainda GH. É um hormônio que estimula o crescimento, ele estimula o crescimento dos músculos e dos ossos.
Olha essa imagem aqui que eu achei muito legal que está presente no livro do Sérgio Linhares, para a gente ver como funciona, como ocorre a associação do sistema nervoso com o sistema endócrino. Por exemplo, neurônios presentes no hipotálamo, eles vão secretar, eles vão liberar também estímulos, e esses hormônios, eles são transmitidos pelos prolongamentos desses neurônios até a hipófise, estimulando essa hipófise, seja ela produzir ou secretar hormônios. E os hormônios secretados pela hipófise, eles caem na circulação sanguínea e vão até os tecidos-alvo desempenhar sua função. Eles atuam como mensageiros químicos. A glândula tireoide é uma glândula extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. Ela é uma glândula que produz 3 hormônios: a calcitonina, o T3, ou triiodotironina, e a T4, que é a tiroxina. A calcitonina, juntamente com o hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, vai atuar no controle de cálcio no nosso sangue. O T3 e T4 são hormônios que eles estimulam o metabolismo. Por exemplo, eles estimulam a oferta e o consumo de oxigênio pelos órgãos, eles intensificam a respiração, eles aumentam o fluxo sanguíneo, eles estimulam a frequência cardíaca e a intensidade, né, dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios. Essa imagem aqui está muito legal porque ela mostra o hormônio que eu já falei anteriormente, o TSH, o hormônio tireotrófico, produzido pela hipófise, que ele vem e estimula a glândula tireoide a liberar esses hormônios. Ao mesmo tempo que esses hormônios são liberados, um mecanismo de feedback negativo vai lá para a hipófise e diz para ela que não precisa liberar mais TSH, porque a glândula tireoide já produziu calcitonina, já produziu T4, já produziu T3. As glândulas paratireoides são em números de 4. Geralmente, algumas pessoas podem ter uma variação, mas isso não tem problemas. E essas glândulas, elas produzem o paratormônio, que, como eu já disse, juntamente com a calcitonina, vai controlar os níveis de cálcio no sangue. Então, esse esquema aqui é muito legal, tá? No Amabis, e ele mostra como ocorre esse funcionamento do controle do cálcio, com a ajuda da calcitonina e do paratormônio. Por exemplo, quando o sangue tem uma alta taxa de cálcio, as glândulas tireoides, elas liberam o hormônio calcitonina. Essa calcitonina, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Ela retira esse cálcio do sangue e leva para os ossos. Quando essa taxa de cálcio do sangue diminui, ocorre o quê? Ocorre o estímulo das glândulas paratireoides, que começam a liberar o paratormônio, e esse paratormônio já faz o inverso. Ele estimula a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Isso ocorre de forma contínua. Ao mesmo tempo que um tira cálcio do sangue, o outro coloca cálcio no sangue, de acordo com as necessidades do corpo. E, como vocês sabem, o cálcio ele é extremamente importante, ele tem papel fundamental na contração muscular. As glândulas suprarrenais são 2 glândulas, cada uma localizada sobre os rins e que possuem 2 tecidos distintos e que são secretores. O córtex adrenal, que vai produzir glicocorticoides e mineralocorticoides, e a medula adrenal, que produz os famosos hormônios adrenalina e noradrenalina. Cadê? Então, esses hormônios, eles são muito importantes, principalmente no momento de fuga, de estresse, por exemplo, que é um exemplo que acho que praticamente todos os livros de biologia citam. Quando vocês passam quando a gente passa por um momento de estresse, de raiva, de medo, o nosso corpo ele começa a liberar muito esses hormônios, libera esses hormônios em grande quantidade. E esses
hormônios, eles vão fazer com que o nosso corpo reaja a esse medo, reaja a esse estresse. Por exemplo, quando a gente tem um medo, assim, um susto repentino, a gente começa a ficar pálido, porque começa a ter a vasoconstrição dos nossos vasos sanguíneos periféricos, isso é principalmente pela ação desses hormônios, principalmente pela adrenalina. Por exemplo, calma. Em condições normais, esses hormônios eles são produzidos em pequenas quantidades e eles contribuem para regular a pressão arterial. E no momento de perigo, de fuga, a medula ela é estimulada pelo sistema nervoso simpático e libera grande quantidade desses hormônios. Então, isso faz com que ajude o nosso corpo a reagir a esse momento de medo, esse momento de raiva. Além da medula, o córtex ele produz o quê? Desculpa. O córtex, ele produz o cortisol, que é o principal glicocorticoide, que também é um hormônio do estresse. Ele vai atuar justamente fazendo o quê? Ele converte o glicogênio em glicose. Quando a gente precisa de muita energia, esse hormônio também atua justamente nessa transformação do glicogênio em glicose. Além do cortisol, o córtex também produz aldosterona, que é um hormônio que promove a reabsorção de íons de sódio. Ele é um mineralocorticoide. Essa imagem, por exemplo, aqui mostra adrenalina e noradrenalina, produzida pela medula adrenal, vai provocar aumento dos batimentos cardíacos. E glicocorticoides, como o cortisol, vai converter glicogênio em glicose. E essa energia vai ser utilizada numa situação de perigo, que a demanda é aumentada. Um outro órgão extremamente importante é o pâncreas. É uma estrutura dividida anatomicamente em cabeça, corpo e cauda, e é um órgão que ele apresenta uma função diferente dos outros. Ele tem uma função mista, tanto exócrina como endócrina. A porção exócrina é a que produz enzimas que vão ser lá liberadas no intestino delgado e vão atuar na digestão, como eu também já falei na aula de sistema digestório. A porção endócrina é a porção que é a parte que produz hormônios, é a que interessa a gente aqui nessa aula. E quais são os principais hormônios produzidos pelo pâncreas? A insulina e o glucagon. Então, células presentes aqui nas ilotas de Langerhans, elas produzem esse hormônio. Quais são? As células beta produzem insulina e as células alfa produzem glucagon. Além dessas células, existem também as células delta, que são as células responsáveis por produzir somatostatina, que é um hormônio que tem uma ação contrária, ele tem a função de inibir essas outras células. Esse esquema aqui do Sérgio Linhares também está muito legal, mostrando o funcionamento da insulina e glucagon. Por exemplo, numa refeição rica em carboidrato, quando a gente come algo, um almoço, por exemplo, a taxa de glicose no sangue aumenta muito. E o pâncreas vai ser estimulado a secretar insulina. Para quê? Para justamente tirar essa glicose do sangue, que está em alta concentração, e levar para as células, ou então converte essa glicose em glicogênio, que será armazenado no fígado e nos músculos, para ser usado em uma situação necessária. Quando essa taxa de glicose no sangue diminui, o pâncreas é estimulado a secretar glucagon. E esse glucagon, ele faz o inverso da insulina. Ele transforma glicogênio em glicose, aumentando o nível de glicose no sangue, para ser usado como fonte de energia. Os níveis normais de glicose no sangue são em torno de 90 a 100 miligramas, em torno de 90 miligramas por 100 ml. Outro esquema legal aqui que mostra, repetindo, a gente se alimenta, a concentração de glicose no sangue aumenta, isso consequentemente estimula as células beta a liberar insulina. Essa insulina vai lá e faz com que o fígado armazene o glicogênio, a glicose que foi transformada em glicogênio.
Quando a taxa de glicose no sangue está baixa, ocorre estímulo das células alfa a liberarem o glucagon. Esse glucagon vai lá no fígado ou no músculo e faz com que o glicogênio seja quebrado e liberado na forma de glicose. Agora vamos falar um pouco dos hormônios sexuais no sexo feminino. A regulação desses hormônios se dá por meio de um eixo chamado eixo hipotálamo-hipófise gonadal, ou seja, é a ação do hipotálamo liberando lá os hormônios que estimulam a hipófise. O hipotálamo estimulando a hipófise que estimula hormônios como FSH e LH que atuam nas gônadas. Os ovários, eles produzem dois hormônios importantes, como o estrogênio e a progesterona. O estrogênio, ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais nas mulheres, como o crescimento dos seios, dos pelos. E a progesterona, ela atua no desenvolvimento do corpo para receber uma gestação. Além disso, esses hormônios, eles regulam o ciclo menstrual da mulher. Já no sexo masculino, o principal hormônio produzido pelos testículos é a testosterona. E ele atua de diversas formas no corpo do homem. Esse hormônio determina o desenvolvimento dos órgãos genitais, que são os caracteres sexuais primários, e as características sexuais secundárias, como distribuição do pelo. Por isso que o homem ele tem uma distribuição diferente do pelos no corpo em relação à mulher. E isso é responsável da testosterona. É ela que faz com que essa distribuição seja diferente no homem. Então, a testosterona também é responsável pelo tom da voz, pelo desenvolvimento muscular e ósseo. Essa imagem aqui mostra que a testosterona ela é extremamente importante para o bom funcionamento do homem. Olha, no cérebro promove motivação, no osso promove o crescimento e estabilidade dos ossos, no corpo promove o crescimento de pelos, mantém a produção dos espermatozoides, do esperma, relacionado com o desejo sexual também, estimula a formação de células vermelhas no sangue, promove o crescimento muscular, afeta o metabolismo da gordura. Então, a ação da testosterona é muito ampla. Então, e quais os hormônios que eu falei já da hipófise que atuam aqui? Por exemplo, o LH, o hormônio luteinizante, ele é um hormônio que vai estimular o testículo a iniciar a produção de testosterona. Já o FSH, o hormônio folículo estimulante, com a ajuda da testosterona, ele estimula as células intersticiais a iniciarem a produção dos espermatozoides. Então, a regulação desses hormônios é extremamente importante para o bom funcionamento do corpo humano. Então, resumindo o sistema endócrino, a gente tem que o hipotálamo, ele regula por meio de uma neurosecreção, ou seja, ele libera hormônios, ação de estímulos nervosos que atuam na hipófise e faz com que ela libere hormônios como prolactina, que atua na glândula mamária, favorecendo a produção de leite, hormônios gonadotróficos, como FSH e LH, que atuam nas gônadas, hormônio tireotrófico, que atua na tireoide, estimulando essa glândula a liberar a calcitonina, T3 e T4, hormônio adrenocorticotrófico, que estimula as suprarrenais, hormônio somatotrófico também, que é o hormônio do crescimento, que estimula o crescimento de ossos e músculos. Além disso, a neurohipófise, que é a porção posterior, ela armazena hormônios produzidos pelo hipotálamo, como a ocitocina e o antidiurético. A ocitocina atua na glândula mamária, promovendo contração dessas glândulas e atua no útero, favorecendo a contração da musculatura uterina. O antidiurético, ele é um hormônio que inibe a eliminação de água, ele promove a reabsorção de água pelo corpo. É isso, gente. Dei uma lida na ficha que eu fiz, tá muito legal. Tem tudo que vocês precisam saber para o Enem. Façam as questões, se tiverem dúvidas, falem lá no grupo, peça ajuda aos monitores ou a mim.
E leiam também os capítulos dos livros que eu uso como referência, que eles estão muito bons e bem resumidos. Mas praticamente o arquivo que eu fiz, que eu já mandei para vocês, tem tudo que vocês precisam saber.